Olá, neste vídeo estaremos apresentando o nosso projeto integrador, que tem como tema norteador Business Intelligence e a análise de dados na gestão do negócio e em modelos de negócios digitais. Seguindo o tema proposto, foi desenvolvido o projeto Business Intelligence em um auto center especializado em direção hidráulica. Fizemos uma revisão teórica sobre os principais conceitos ligados à gestão de desempenho, indicadores de produtividade e metodologias utilizadas para avaliar processos dentro de empresas. Como o foco do nosso estudo, do nosso projeto integrador, é a prática do Business Intelligence, nós fizemos essa base teórica para entender como medir, analisar e como utilizar os melhores resultados dentro de uma empresa real. A empresa escolhida para o projeto é a Steering Boss, localizada na Avenida João Bosco Antônio, número 2310, no bairro Água Branca, em Araraquara. A empresa é responsável por realizar a manutenção e revisão de caixas de direção hidráulica, atendendo veículos leves e também de linha pesada, como caminhões e tratores. A empresa escolhida tem conhecimento técnico e experiência, mas a gestão não acontece com base em indicadores ou planejamento. Os funcionários fazem os processos de forma prática e manual, e quando ocorre alguma falha, como um teste que não deu certo, falta de peças ou alguma necessidade de retrabalho, não existe um registro que permita entender o que aconteceu e como evitar que aconteça de novo. E isso gera atrasos nas entregas, aumento de custos e insatisfação de clientes. Por isso, o nosso projeto busca propor uma nova forma de controle e gestão baseada em dados. Indicadores de desempenho são fundamentais para qualquer empresa que queira melhorar sua produtividade, já que os indicadores eles permitem também acompanhar gargalos, medir o desempenho, saber quanto tempo cada processo leva, prever necessidade de peças e entender se a produção da empresa está sendo lucrativa ou não. E no caso da empresa escolhida, ela não possui esses dados organizados, então a utilização do BI se torna uma ferramenta estratégica. Definimos que o BI é um conjunto de processos, tecnologias e ferramentas de coleta de dados, que organiza e analisa para gerar informações úteis. Ele começou a surgir na década de 1960 como uma forma de compartilhar informações dentro das empresas e foi evoluindo conforme computadores foram se modernizando. Hoje, ele é utilizado em pequenas e grandes empresas para tomar decisões estratégicas com base de dados e não somente de achismos. E quais são os objetivos do nosso projeto? O objetivo geral seria analisar os processos da empresa utilizando Business Intelligence para identificar falhas e propor melhorias que aumentem a eficiência e a tomada de decisão da empresa. E os objetivos específicos são um complemento do objetivo geral, que são propor um novo processo de gestão para a oficina, integrar práticas mais sustentáveis e organizadas, aumentar a competitividade e lucratividade da empresa e, ao mesmo tempo, manter o caráter artesanal do serviço, mas agora com o apoio da modernização e da análise de dados. A empresa tem tradição e experiência no setor, mas o processo produtivo é manual, falta padronização e alguns equipamentos já estão defasados. E isso gera vários problemas no dia a dia da empresa, como risco à saúde dos funcionários, desperdício de material, atraso na entrega dos serviços e limitações de crescimento. Ou seja, a empresa tem potencial, mas sem gestão e sem informações organizadas, ela não consegue crescer de forma segura e eficiente. Aqui destacamos a gestão de estoques, que é um ponto essencial para oficinas mecânicas. Sem ele, as peças acabam em momentos críticos, o que gera atraso nas compras, pedidos em última hora e prejuízo financeiro. E para evitar isso, existem modelos de controle, como o modelo EOQ, que é o cálculo do lote econômico de compra, o ponto de pedido, que é quando a peça deve ser reposta, a classificação ABC, que divide itens entre os mais e menos importantes, e o controle por criticidade, que são peças que exigem uma atenção especial. A classificação ABC e XYZ. A classificação ABC separa os itens pelo impacto financeiro, então os itens A são os mais importantes, o B são intermediários e o C são os de menor custo e importância. E a classificação XYZ mede a regularidade da demanda. Então, X significa um consumo previsível, o Y é médio e o Z é irregular. E quando essas duas classificações se combinam, a empresa consegue saber quais peças precisam estar sempre disponíveis e quais delas podem ser compradas sob demanda. Métodos como média móveis, séries temporais e até machine learning, é possível prever quando os itens vão acabar e comprar com antecedência. E esse ponto é muito importante porque a oficina estudada não tem nenhuma ferramenta de previsão, e isso faz com que muitas compras sejam emergenciais e mais caras. O ERP é um sistema integrado que reúne informações de várias áreas da empresa, como compras, finanças e produção. E o WMS é um sistema mais específico, voltado para controle de armazém e estoque. Quando esses sistemas trabalham juntos e são analisados pelo Business Intelligence, a empresa tem controle de peças, históricos de ordem, serviços, relatórios e rastreabilidade de tudo que acontece. O BI coleta dados nesses sistemas e transforma em relatórios, gráficos, dashboards e indicadores. E com isso, o dono da oficina consegue ver qual funcionário produz mais, qual serviço dá mais lucro, qual peças estão prestes a acabar e onde estão os maiores gargalos do processo. E isso torna a tomada de decisão muito mais eficiente. Para uma oficina mecânica, não basta apenas comprar peças de fornecedores, é preciso todo um planejamento. Se a empresa não controla o estoque, acaba comprando peças de última hora, pagando mais caro e atrasando o serviço. Mas quando existe uma parceria com fornecedores, contratos e previsões, é possível fazer compras programadas com custo menor, relação direta com o problema da empresa. Então mostramos a falta de controle de estoque, de previsibilidade e ausência de um sistema organizado, o que eles geram. Então a gente sente impacto em atraso no atendimento, custos elevados, retrabalhos e baixa produtividade. E é o que se encontra no ambiente real da empresa. E como o BI dá suporte ao planejamento? Com relatórios e dashboards, o dono da oficina consegue ver a situação do negócio em tempo real. E isso permite reduzir erros, melhorar o planejamento, controlar retrabalho e agir antes que o problema fique grande. Então a gente traz que o BI ele não é só uma ferramenta tecnológica, ele se torna uma ferramenta de gestão e tomada de decisão. Como metodologia, utilizamos o método Design Thinking, porque é um método prático e é focado em entender o problema real e construir soluções aplicáveis. E todo esse processo foi definido em 5 etapas, que são empatia, definição, ideação, prototipagem e teste.
Na primeira etapa de empatia, o objetivo foi compreender o funcionamento real da oficina, e para isso foi realizado visitas, observamos os processos, acompanhamos os funcionários e conversamos com cada um. Nessa fase foi possível identificar os atrasos na entregas, a falta de padronização nos registros, retrabalhos frequentes e erros causados por falta de informação. Então foi uma etapa primordial para entender as percepções sobre os impactos desses problemas na rotina da empresa. Estamos na parte de definição, onde pegamos tudo que foi observado e transformamos em um problema central. E o grande desafio encontrado foi que a oficina não possuía um sistema integrado de informações, e isso dificultava acompanhar serviços. Então a pergunta que guiou o nosso projeto foi como otimizar a gestão de processos e estoques na oficina, utilizando o Business Intelligence. Na fase de ideação, nosso grupo começou a pensar nas possíveis soluções do problema. Então foi levantada algumas ideias que destacaram digitalizar as ordens de serviço, criar dashboards com indicadores, padronizar formulários e treinar os funcionários para registrar corretamente as informações. E também criar um histórico de serviços realizados. E depois das análises criadas, escolhemos as soluções mais viáveis para a realidade da oficina, considerando custo, estrutura e aceitação dos colaboradores. Ao chegar na etapa de prototipagem, criamos um protótipo de Business Intelligence utilizando o Power BI e o Google Data Studio. Esse protótipo organizou dados de estoque, produção, serviços realizados e informações financeiras. Também foi criado painéis de alerta, como notificação de peças abaixo do mínimo, volumes de serviço, tempo médio de reparo e taxas de retrabalho. E por fim, a etapa do teste, onde apresentamos os dashboards para os colaboradores e discutimos como eles poderiam ser aplicados no dia a dia da oficina. E os funcionários relataram que a visualização ficou mais clara, mais rápida e mais organizada. Ou seja, entenderam o objetivo e viram vantagens na aplicação dessa ferramenta. E depois das fases de empatia e definição, registramos os principais problemas encontrados. Como falado anteriormente, foi a ausência de um sistema centralizado de dados, falta de indicadores confiáveis, nenhuma padronização nos registros, e tudo isso gerava retrabalhos, atrasos e problemas com clientes. A ideia principal foi transformar os dados manuais em relatórios gerenciais e painéis visuais, e com isso a empresa ganha transparência nas informações, maior organização e agilidade no atendimento, e a capacidade de tomar decisões eficientes, se baseando em dados reais. O protótipo BI foi dividido em 3 painéis principais, e cada um com uma função específica. Então o painel 1 seria de produção, seria voltado a serviços concluídos, tempo médio de por reparo, taxa de retrabalho, ocupação da oficina. O painel de estoque seria a quantidade de peças, os itens críticos, a classificação seria ABC ou XYZ e a previsão de tempo. E o painel financeiro, que apresenta os custos de serviço, margem de lucro por reparo e desempenho individual dos colaboradores. Os testes mostraram vários benefícios imediatos, como a identificação de falhas que antes eram invisíveis, melhor controle de estoque, maior precisão na previsão de demanda, menos tempo perdido procurando informações e tomada de decisão mais rápida. E com a implementação completa, espera-se redução de até 25% no tempo de atendimento e diminuição dos desperdícios de materiais. Apresentamos os indicadores de desempenho sugeridos pelo projeto, também chamados de KPIs. Cada um deles tem uma função importante do controle da oficina. Então, a produtividade do colaborador, que mostra quem produz mais e quem precisa de treinamento, tempo médio por ordem de serviço, que identifica reparos que estão demorando além do esperado, taxa de retrabalho e refugo, que mede quantos serviços precisam ser refeitos, eficiência operacional, que compara o tempo planejado com o tempo real de execução, e margem do lucro de tipo de reparo, que mostra quais serviços realmente trazem retorno financeiro. Com todos os setores da empresa conectados, estoque, produção e financeiro, a gestão se torna mais clara e transparente. Então o gestor consegue identificar problemas rapidamente, agir antes que o atraso aconteça, planejar compras com antecedência, diminuir os custos e organizar melhor a agenda de serviços. E essa integração elimina a necessidade de procurar informações em cadernos, mensagens ou conversas. Tudo passa a estar disponível em um único painel visual. Foi criado um modelo de previsão utilizando o histórico de consumo e classificação ABC e XYZ, com que ajuda a oficina a identificar falta de peças, evitar excesso de estoque parado, reduzir compras emergenciais e diminuir custos. Padronização de processos. Com a digitalização das ordens de serviço, tudo fica registrado. Então, quem executou o trabalho, quanto tempo levou, quais peças foram usadas e qual foi o resultado final. Isso reduz erros de anotação, facilita auditorias e traz profissionalismo para a oficina. Também torna mais fácil treinar novos funcionários, pois o processo passa a ter um padrão definido. Um ponto essencial, não adianta ter tecnologia se as pessoas não souberem usar. Então, para isso, o projeto recomendou um programa de treinamento focado em leitura de dashboards, registro de dados e controle de estoques. Quando os colaboradores entendem os indicadores e acompanham os resultados, eles passam a agir de forma mais estratégica. Esse treinamento fortalece a cultura de melhoria contínua na oficina. Apresentamos os resultados que devem ser alcançados com a implementação total do sistema, redução de retrabalho de desperdícios, maior agilidade nos serviços, integração entre setores, eficiência financeira, planejamento mais preciso, clientes mais satisfeitos, etc. Autores como Costa Neto e Campos afirmam que o BI é uma ferramenta essencial na digitalização de processos, e o estudo mostrou isso na prática. Os dashboards geraram mais visibilidade, organização e integração entre os setores. Outro autor citado, o Sonaga, afirma que o BI ajuda a identificar gargalos e otimizar recursos. E isso também aconteceu na oficina, quando o sistema mostrou retrabalhos, atrasos e falhas no controle de estoque. Uma referência de Silva afirma que indicadores estratégicos fortalecem o planejamento, e isso foi exatamente o que os novos KPIs fizeram. Já Silva et al. Mostraram que a união entre o BI e ferramentas de qualidade ajuda a tomar decisões baseadas em evidências e não apenas em suposições. Percebemos que a empresa depende muito da experiência dos colaboradores, mas não só de dados concretos. E isso limita o crescimento e aumenta a chance de erro. Então, o estudo permitiu identificar os principais desafios da oficina. Mesmo sem implementar o sistema completo, o protótipo e os testes mostraram que as soluções são aplicáveis e já trazem melhorias. Foi possível digitalizar informações, criar dashboards e ampliar os indicadores de desempenho. O BI se mostrou ser uma tecnologia acessível e útil não apenas para grandes empresas, mas também para pequenas oficinas que desejam crescer profissionalmente.